A história começa quando o Senhor Demoníaco convoca seus 4 gloriosos generais de elite de seu exército. O primeiro a ser convocado é o Mandra, a Inferno Assolente. O segundo é Gnome, o Bastião. O terceiro é Sylphid, o Mago Arqui de Tempestades. E o quarto é alguém que o Senhor Demoníaco declara que se tornará parte da força e convicção de seu exército, seu recém-escolhido general de elite, que o ajudará a conquistar o mundo. Ele é uma alma convocada de outro mundo, que terá controle poderoso sobre o Alêmar. O Senhor Demoníaco termina de convocar seu general de elite e anuncia a chegada de Denosuke, o gerente do Alêmar. Uma rápida retrospectiva mostra que Denosuke se considerava um simples funcionário insignificante. Ele estava cheio de esperança quando começou seu primeiro trabalho, mas tudo isso logo foi para o lixo. Denosuke começou a perceber que seus colegas estavam sendo promovidos, enquanto todo o seu trabalho passava despercebido. Um dia, a situação piorou ainda mais quando ele recebeu ordens de ser transferido para o exterior. Todos os seus colegas riram dele, porque ele foi enviado para o que é considerado um cemitério de losers. Denosuke tentou manter uma atitude positiva, mas logo percebeu que a usina para a qual foi enviado estava uma bagunça, e os superiores não se importavam. Havia falta de equipamentos e pessoal, mas seu chefe disse que não podiam gastar mais dinheiro. Denosuke perdeu vários de seus trabalhadores, mas sempre acreditou que poderia fazer as coisas funcionarem, então continuou a trabalhar duro. Os desafios estavam desgastando sua vida, mas, eventualmente, as coisas melhoraram, e os trabalhadores voltaram. Todo o seu trabalho árduo finalmente estava dando frutos, pois o sucesso da usina estava começando a decolar. No entanto, Denosuke ficou horrorizado ao saber que seria transferido para outro país novamente. Ele se questionou sobre o que estava fazendo tudo aquilo, mas foi nesse momento que sua vida foi interrompida por um acidente. De volta ao presente, Denosuke entra em pânico ao perceber que agora está em outro mundo. Ele fica chocado ao descobrir que alguém conhece seu nome, e o Senhor Demoníaco revela que Denosuke agora é um dos generais de elite de seu exército. Agora, ele é o grande gerente do Alêmar. O Senhor Demoníaco tem todo o histórico de trabalho de Denosuke e fica bastante impressionado com isso. Ele viu como Denosuke conseguiu reconstruir a usina falida e decidiu que ele seria digno de fazer parte do exército do Senhor Demoníaco. Claro, Denosuke está confuso e aterrorizado, pois juntar-se ao exército do Senhor Demoníaco não é uma carreira que ele jamais considerou. O Senhor Demoníaco percebe a hesitação de Denosuke e revela todos os grandes benefícios que vêm com ser um dos 4 generais de elite. Denosuke receberá uma compensação e autoridade equivalentes aos gerentes de departamento do seu antigo mundo. Ele poderá escolher seus subordinados e até terá seu próprio escritório. Os benefícios são, claro, incríveis, e Denosuke realmente não tem razão para reclamar. O Senhor Demoníaco até oferece mandar Denosuke de volta para o seu antigo mundo, caso ele recuse. Denosuke, então, começa a se deprimir, pensando em como foi maltratado em seu antigo trabalho, dizendo que não era valorizado pelo seu chefe. Ele nunca conseguiu atender às expectativas deles, e aqueles que não conseguiam contribuir eram considerados inúteis. Por causa disso, Denosuke passou a se ver como lixo, então ele diz ao Senhor Demoníaco que não é digno de seu exército. Denosuke continua a se menosprezar, mas o Senhor Demoníaco não aceita isso. Ele chama os antigos chefes de Denosuke de tolos e diz que os tolos só valorizam o que veem, não prestando atenção ao trabalho feito nos bastidores. O Senhor Demoníaco, por outro lado, viu o trabalho de Denosuke e acredita que pode tirar o máximo potencial do ex-funcionário. Ele diz que não cabe a Denosuke decidir se é inútil ou não, nem aos seus antigos chefes. O Senhor Demoníaco afirma que ele é quem tomará essa decisão, pois é ele quem precisa de Denosuke. Em seguida, ele explica que Denosuke tem 2 opções: ver sua vida destruída ao trabalhar para tolos ou servir ao Senhor Demoníaco e mirar nas estrelas. Denosuke está inseguro sobre o que dizer, mas é interrompido por Umandra, que tem uma objeção, pois não vê como um humano fraco pode ser capaz de servir como um dos 4 generais de elite. Os outros também se opõem, e Denosuke concorda com eles. O Senhor Demoníaco demonstra sua grande liderança ao considerar as opções deles, e Denosuke fica chocado quando o Senhor Demoníaco decide testá-lo. Denosuke tenta desesperadamente explicar que não tem poderes, mas os outros estão empolgados com a ideia. Umandra ouviu que humanos de outros mundos possuem poderes especiais, e ela quer ver isso. Ela testa Denosuke com seu golpe mais mortal, e ele percebe que sua morte é inevitável. Felizmente, o Senhor Demoníaco para o golpe da Garota de Fogo. Ela, furiosa, quer saber por que foi parada, e o Senhor Demoníaco revela que Denosuke só desmaiou de choque. Fica claro que ele é apenas um humano comum, e o Senhor Demoníaco explica que Denosuke não possui poderes.
Claro, isso faz com que os outros se oponham ainda mais, pois um humano incompetente nunca seria aceito por um exército cheio de monstros poderosos. Há uma luta pelo poder entre os demônios e demi-humanos do exército, e Denosuke seria devorado vivo. Noomi culpa os demônios pela luta pelo poder, mas o Mandra culpa os demi-humanos. Existe uma clara luta nas fileiras, mas é exatamente por isso que o Senhor Demoníaco quer que Denosuke se junte a eles. Ele não quer Denosuke por seus poderes, mas sim por sua astúcia. Nesse momento, Denosuke recupera consciência, ainda pensando em como o chute de um Mandra o destruiria em pedaços. O Senhor Demoníaco diz que Denosuke não precisa se preocupar, pois ele não quer Denosuke por suas habilidades físicas, e ele lhe dará um exame adequado. Isso ainda é bem aterrorizante, pois Denosuke percebe que isso é como um exame de entrada de outro mundo. O Senhor Demoníaco entra em mais detalhes e explica que seu exército está tentando fazer pactos com várias tribos ao redor de suas terras. Infelizmente, as negociações com uma tribo em particular não estão indo bem. Por isso, o exame de Denosuke será fazer um pacto com a tribo Minotauro. Com as grandes habilidades de negociação de Denosuke, ele deve conquistar a confiança dos Minotauros e recebê-los no exército do Senhor Demoníaco. Denosuke está chocado com a mudança repentina em sua vida. O Senhor Demônio lhe disse para perguntar ao Mandra caso tenha alguma dúvida. Nesse momento, eles chegam à sala onde o chefe Minotauro está. Denosuke fica aterrorizado com o que a enorme porta significa, e o Mandra avisa de que os Minotauros são ferozes. Ela diz que ele precisa ter cuidado ou será atropelado e transformado em um tapete humano. Denosuke se diz para dar o seu melhor, mas tudo desmorona quando ele vê o quão aterrorizante o Minotauro é. Ele realmente é a personificação da violência, e Denosuke se imagina sendo esmagado. O Mandra decide ajudar o pobre trabalhador e mostra como as negociações são feitas. Ela pede para o grande e poderoso Sirius ouvi-la, e Denosuke percebe que ela pode atuar como mediadora. No entanto, seu otimismo esperançoso vai embora. Quando o Mandra começa a gritar com Sirius, fica claro que ela é uma negociadora péssima, e Sirius volta para o seu quarto. O Mandra revela que as negociações com os Minotauros estavam indo bem no início, mas, por algum motivo, Sirius começou a recusar tudo. O Mandra continuou tentando concluir as negociações dia após dia, mas Sirius só dizia não repetidamente. Além disso, ele tentou jogar um monte de lixo por sua sala. Sirius faz um barulho enorme enquanto destrói sua sala, e o Mandra simplesmente deixa o resto para Denosuke. Nosso garoto está apavorado, enquanto a grande fera continua se debatendo, e ele decide dar uma volta. Ele realmente duvida que será capaz de conversar com Sirius e até pode ouvir o Mandra criticando após o fracasso. Nesse momento, Denosuke se vê em um bar. Ele pede a bebida de sempre e pensa sobre como é impossível negociar com alguém que não quer negociar. Nesse momento, Denosuke percebe que já passou por uma situação semelhante antes. Um cliente sempre lhe dizia não, e Denosuke estava pronto para desistir da negociação. No entanto, quando eles se olharam nos olhos, finalmente se entenderam. Agora, Denosuke tem uma confiança renovada e acredita que pode resolver as coisas. Vemos então que o Mandra está relatando ao Senhor Demônio. Ela duvida que um forasteiro consiga completar as negociações, mas o Senhor Demônio dá mais tempo para Denosuke, e o Mandra vai verificá-lo. Mas se surpreende ao vê-lo cavando no lixo. Denosuke explica que quer ter uma conversa adequada com o Minotauro, mas o Mandra acha isso impossível. A fera tem uma grande atitude e não tem interesse em fazer um acordo. No dia seguinte, o Mandra entra na sala e fica chocada ao ver que está uma bagunça. Ela teme que tenham tido uma batalha, mas então Denosuke aparece e se desculpa pela bagunça. Ela se pergunta onde está Sirius. O Mandra está completamente confusa, então Denosuke esclarece que os Minotauros e o exército dos demônios finalmente serão aliados. O Mandra se recusa a acreditar que Denosuke conseguiu concluir as negociações em apenas uma noite, especialmente porque Sirius tem sido tão difícil o tempo todo. Denosuke explica que é preciso se conhecer para poder conhecer o inimigo, mas ela não tem ideia do que ele está falando. Ele esclarece ainda mais ao apontar que o Mandra achava que Sirius estava recusando as negociações, pois ele só dizia não para tudo. Denosuke explica que o Minotauro, na verdade, achava que as conversas estavam indo bem. O que ajudou Denosuke a perceber o problema foi sua experiência com alguém que dizia não repetidamente. Por mais que Denosuke tentasse, ele não conseguia convencer esse chefe corporativo a aceitar a negociação. Quanto mais ele discutia os detalhes, mais o cara ficava emocional. Só quando Denosuke estava prestes a desistir, o homem resolveu apertar sua mão. Acontece que o homem gostava de ter conversas animadas e queria ouvir o máximo de detalhes possível.
Foi aí que surgiu o mal-entendido. Quando Denosuke olhou Sirius nos olhos e conversou de verdade, ele descobriu tudo. Sirius estava apenas sendo apaixonado, mas o Mandra interpretou isso como se ele quisesse lutar. Foi por isso que ele ficou ainda mais irritado quando ela ameaçou encerrar as negociações devido ao seu comportamento. Além disso, é uma cortesia comum na tribo Minotauro trazer feno para a sala quando estão hospedados. Os Minotauros fazem isso para garantir que não quebrem a cama da casa, já que têm corpos grandes. Mas Sirius também assume parte da culpa. Os dois se desculpam, e Sirius agradece a Denosuke por tudo enquanto se despedem. O Senhor Demônio explica que a negociação bem-sucedida foi graças ao talento de Denosuke, sua capacidade de perceber coisas que as pessoas normalmente não percebem. O Senhor Demônio diz que Denosuke passou no teste e o recebe como um novo membro dos 4 generais de elite. O Mandra não duvida mais do trabalhador, e o Senhor Demônio pede que ele estenda o braço. O Senhor Demônio lhe dá uma pulseira e diz que ela servirá como prova de que ele é um dos grandes generais. O Senhor Demônio tem total confiança nele e diz a Denosuke para fazer o que achar melhor e o que acreditar ser certo. Após Denosuke agradecer ao Senhor Demônio, o Mandra levanta o braço para ele. Ela fica furiosa quando ele não entende o que ela está fazendo, então ela lhe diz para levantar o braço de volta. Denosuke faz isso, e os dois formalmente dizem seus títulos um para o outro. O Mandra explica que é assim que seu clã recebe novos amigos, mas ela volta ao seu antigo comportamento ao dizer que ainda não o reconheceu totalmente. Os dois saem juntos, e o demônio pensa sobre como um grupo que se complementa também crescerá mais forte. Infelizmente, seu exército ainda é imaturo e incompleto. No entanto, Denosuke será a luz deles, e sua luminosidade guiará o exército para que possam brilhar de verdade.